Olá, está começando aqui pela TVM o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E o governo do estado de Santa Catarina lançou esta semana o edital de uma parceria público-privada para a modernização e ampliação da infraestrutura carcerária do complexo prisional de Blumenau, localizado na rua Silvano Cândido da Silva. Após a obra, a estrutura terá 2.979 vagas, o que representa um aumento de aproximadamente 90% da capacidade atual. Ao todo, serão investidos 260 milhões no projeto, sendo 210 milhões em investimentos da iniciativa privada e 50 milhões de investimento público. Após as obras, a capacidade laboral será de 79%, podendo atingir 100% dos presos trabalhando. E a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça aqui da Câmara de Vereadores foi a primeira comissão a se reunir nesta terça-feira. Veja como foi a votação dos projetos que estavam na pauta. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça se reuniu nesta terça-feira para analisar projetos de lei, de resolução e resoluções da mesa diretora. A comissão foi favorável a 11 propostas, encaminhou 3 para a Procuradoria Jurídica e emitiu parecer contrário a 2 que foram arquivadas. A Comissão de Finanças, que se reuniu em seguida, foi favorável a todas as propostas que passaram pela CCJ, exceto a resolução da mesa diretora, que não precisa da análise dessa comissão, e a uma proposta retirada para vistas pela vereadora Cristiane Loureiro. Os membros da Comissão de Finanças ainda analisaram o parecer do Tribunal de Contas de Santa Catarina sobre as contas da Prefeitura de Blumenau do exercício financeiro de 2023. O documento foi aprovado e encaminhado para a elaboração do projeto de decreto legislativo. E a partir do dia 5 de março, o registro de boletins de ocorrência de acidentes de trânsito de Blumenau será feito exclusivamente pela internet. Para emitir o boletim de ocorrência, o cidadão deverá acessar o site da Prefeitura de Blumenau. O endereço está na sua tela e procurar por boletim de ocorrência. E no programa TVL Comunidade desta semana, entrevistamos a vereadora Cristiane Loureiro. Entre outros assuntos, ela falou sobre o projeto de lei de sua autoria e que estão tramitando aqui na Câmara de Vereadores. Falou ainda sobre a Procuradoria da Mulher, trabalho que é realizado aqui no prédio da Câmara e que está à disposição da comunidade. E também sobre o pedido que fez para a criação de uma comissão especial para propor mudanças na área azul aqui da cidade. Através de uma comissão temporária, para debatermos sobre a área azul e trazermos soluções que a comunidade tem solicitado muito. E como o vereador é o representante da comunidade, é o nosso papel fazer esse levantamento, de todas as possibilidades de melhorar o serviço e levar até o executivo. E é isso que a gente tem buscado, inclusive recebendo várias informações, desde o tempo da área azul. Por exemplo, você estaciona e estacionou ali por um período, mas saiu antes, aí você perde aquele tempo. Em contrapartida, se você está numa outra vaga num dia e passou 5 minutos, você recebe a notificação, a necessidade da área azul estar presente em todos os bairros. Então, são alguns dos aspectos que a gente pode estudar e ver se é viável fazer alguma mudança para que a comunidade também usufrua de um serviço melhor. A entrevista completa com a vereadora Cristiane Loureiro você poderá acompanhar esta semana aqui na grade de programação da TV Legislativa ou a qualquer momento no site da Câmara. O endereço é este, que está na sua tela. Veja as vagas de empregos disponibilizadas pelo Cine aqui da cidade de Blumenau. O Cine começou a semana com 157 vagas abertas. Quer garantir uma oportunidade no mercado de trabalho? Então confira as áreas disponíveis. 14 vagas para servente de limpeza, 5 para repositor de mercadorias, 3 para promotor de vendas, 3 vagas também para operador de máquina de bordar, 8 vagas para operador de caixa e 4 para mecânico de manutenção de ar-condicionado.
A Câmara Municipal homenageia o Festival de Hip Hop, que há 20 anos traz movimento cultural para a cidade. O Festival de Hip Hop Black Cat comemorou os 20 anos de criação no ano passado, em um evento muito lindo que lotou o auditório do Teatro Carlos Gomes. Alunos, ex-alunos, professores e muita gente que, de alguma forma, ajudou a construir esse movimento cultural estiveram presentes. Um marco na história de todos os envolvidos, que traz muita honra e orgulho. Foi um momento muito significativo e muito emotivo. Os 20 anos se traduzem nos mais de 100 bailarinos que voltaram para dançar este ano, nos 20 anos do Black Cat, quando ele aconteceu. Então, saber que a sementinha que a gente planta, mesmo depois que eles crescem, têm suas famílias, seus filhos, vão morar em outra cidade, ex-bailarinos que estão espalhados pelo mundo, literalmente, e não ficaram de fora de prestigiar e participar dos 20 anos de Black Cat. Eu posso dizer que foi um ponto alto da minha carreira, mais do que qualquer show, mais do que qualquer artista que eu produzi, workshop que eu dei, palco que eu dancei, campeonatos que a gente ganhou. Foram os 20 anos de Black Cat, com certeza. E em reconhecimento a esse trabalho, o vereador Bruno Cunha prestou uma homenagem à Bruna e ao festival, em nome de todos os envolvidos. Acompanhada de toda a equipe, ela recebeu uma moção de louvor da Câmara de Vereadores de Blumenau. Muita alegria que eu faço essa entrega para a Bruna e através dela a gente também faz um reconhecimento a todo esse trabalho artístico, mas ao hip hop, a todas as culturas populares, as culturas de rua, quebrando os preconceitos, os paradigmas e mostrando que a arte, desenvolvida com muito amor, com muito carinho, ela pode incentivar vários jovens, e a gente vê aqui os jovens dançando, felizes, né? E tantos que começaram as aulas, viraram professores e seguem ensinando outras gerações. Então o nosso mandato poder ser um instrumento para fazer esse bem na cidade e poder quebrar ainda alguns preconceitos que infelizmente a gente ainda tem, é de uma felicidade muito grande, ela merece, todos eles que fazem parte dessa história linda merecem esse reconhecimento do Legislativo da nossa cidade. Ai, é muito emocionante, né? E é emocionante justamente pelo fato de que, para a gente, a educação é realmente o momento mais importante da transformação, da criação, do crescimento dos nossos bailarinos. Então, é muito legal, porque o Black Cat completou 20 anos, eu atuo na área há 23 anos, e são 23 anos que a gente percebe o quanto a dança contribui para o cidadão, para a comunidade, para tudo que a gente cria, para um senso de coletividade. Tem tudo aquilo que a gente já sabe que a dança entrega, que é a disciplina, que é a atividade física, saúde emocional, saúde física, mas a transformação, aquela pessoa que tem noção do seu entorno, que cuida do coletivo, que leva a sério a proposta de viver e de acontecer e de ser uma pessoa do bem. Eu acho que isso é muito significativo para quem passa pela trajetória Black Cat. Eu acho que essa é a grande marca do Black Cat, assim, a educação. Então, isso para mim é o maior presente que vem junto com essa moção, é realmente entender o serviço que a gente prestou à educação das crianças e adolescentes da cidade de Blumenau. Agora vamos a um breve intervalo, o resumo da semana volta em instantes. Fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. O Ministério da Saúde anunciou esta semana a produção em larga escala da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. A previsão é que a partir de 2026 sejam ofertadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação do quantitativo conforme demanda e capacidade produtiva. O objetivo é vacinar a partir do ano que vem a população de 2 a 59 anos.
E o Museu da Hering reinaugura novo momento, que comemora os 90 anos da Fundação Hermann Hering. Nossa equipe esteve lá para ver as novidades. Acompanhe. Museu que integra passado, presente e futuro. Em um momento exclusivo para a imprensa, o Museu da Hering foi aberto para apresentar as novidades. Na cerimônia inicial para os convidados, alguns spoilers, mas deixando muita curiosidade. Guiados por personagens históricos, os visitantes seguem em uma viagem. Com muita tecnologia e uso da inteligência artificial, os fundadores da Hering falam com os visitantes. Estamos no ano de 1880. Fotos de vários momentos, iniciativas que aconteceram dentro da empresa e foram referência para o resto do país, equipamentos antigos, vídeos que mostram as transformações, propagandas que fizeram parte da vida dos brasileiros, levam as pessoas a se sentirem parte do que se tornou uma das maiores indústrias do Brasil. Todo o roteiro do Museu Hering Experience foi pensado para que quem passar por aqui possa viver essa história. A gente buscou criar experiências para contar a história por si só, mas trazendo esse encantamento, efeitos especiais, sensoriais. Todos que participarem desse tour vão conhecer a história com toda a emoção de fato que ela traz. Foi muito fácil a partir do momento que eu conheci a história. Então, a história por si só já é encantadora. Então, vai ser muito fácil encantar o público, porque a história, de fato, é um legado incrível, preservado pela Fundação Hermann Hering. Então, e as pessoas que vão vivenciar isso, com certeza vão sair daqui com um aprendizado incrível da família. O novo Museu da Hering não só conta a história da empresa e da cidade, mas faz com que o visitante entre nessa história, interagir, tocar, conversar com os fundadores que estiveram aqui há 144 anos. Essa é uma experiência inesquecível e muito emocionante. Os fundadores da empresa também conversam com você. Através do óculos de realidade virtual, acontece um passeio que te leva a várias informações, agora disponíveis ao público em um metaverso. O museu agora ele vai para o mundo inteiro através do metaverso, de uma realidade virtual. Então esse impacto é levar toda a nossa cultura, a nossa história catarinense principalmente, para todos os cantos do mundo. Essa primeira etapa, ela começa contando a história dos irmãos Hering, da fundação da companhia, o visitante também vai poder ver como é que se faz uma malha, como é que se trama, onde estão as lojas. Então tem todo um tour de conhecimento da Hering. Mas o grande segredo é continuar visitando o museu depois dessa experiência. Então nós estamos preparando muitas outras experiências para manter esse visitante engajado e continuadamente visitando. Quando você está numa realidade virtual, se permite fazer um monte de coisas que no mundo físico não dá para fazer. Então, tocar nos peixinhos, entrar dentro de um aquário ou falar propriamente com o próprio fundador, ele está presente no museu como um anfitrião, um guia turístico. Isso é inédito. O passeio no museu inclui a parte interna da fábrica, onde estão à mostra vários documentos, peças produzidas de acordo com cada década e ainda podem passar em um lugar que poucos conhecem, o Jardim Suspenso, idealizado pelo paisagista Roberto Burle Marx, a convite do arquiteto Hans Bros. Esse lugar traz uma experiência sensorial única, combinando arte, natureza e história. Todas essas novidades fazem parte de um presente pelos 90 anos da Fundação Hermann Hering. Começou como uma forma de cuidar das pessoas que estivessem conectadas com a companhia Hering para permitir que o empreendedorismo aconteça. Em primeiro lugar, sempre as pessoas, é uma cultura da marca Hering, respeitando essas pessoas. Então se criou um ambiente em que as pessoas pudessem ser tratadas. Ela nasce num momento em que não havia CLT, não havia Previdência, não havia SUS. E o grupo já na vanguarda começa com a fundação como esse instrumento de cuidar dessas pessoas que estavam ali conectadas com a companhia Hering naquela época. É um espaço para poder a comunidade, para o visitante poder experienciar aqui na cidade e num padrão parecido com aquilo que você vê em Europa e vê nos Estados Unidos.
E o Senai está oferecendo cursos técnicos gratuitos para alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio de escolas estaduais de Blumenau, Indaial e Pomerode. São 367 vagas disponíveis, espalhadas pelas 3 cidades, proporcionando aos estudantes uma oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho. Para mais informações, basta acessar o site que está na sua tela. Vereadores mirins tomaram posse para o mandato em 2025 e elegeram a nova mesa diretora. Acompanhe. Familiares, amigos, professores e diretores de escola estiveram presentes para acompanhar a cerimônia de posse dos vereadores mirins para o mandato de 2025. Neste ano, o programa Vereador Mirim completa 25 anos e foi pioneiro em Santa Catarina e referência em todo o Brasil pelo seu formato de legislatura, em que cada vereador mirim tem mandato de 1 ano. São eleitos 15 vereadores e 15 suplentes. E a intenção é fazer com que os alunos participem de maneira mais efetiva das atividades da Câmara Municipal. A sessão solene de posse desta segunda-feira foi presidida pelo vice-presidente da Casa Legislativa, o vereador Diego Nazato, ao lado de representantes do Executivo e dos colegas parlamentares Flávio Linhares, Gilson de Souza, Jean Volpato e Cristiane Loureiro, que também vieram dar as boas-vindas aos estudantes. Que eles aprendam muito com essa experiência e, quem sabe, possam seguir, com essa missão de poder ajudar o seu bairro, a cidade. E aqui, no caso, eles estão ajudando também a escola, Eles são representantes da comunidade deles. E é muito bom saber que eles têm um crescimento e acabam entendendo melhor esse mundo político. Muita emoção e uma boa dose de nervosismo tomaram conta dos jovens. Mas nada que impedisse que eles levassem as pautas que consideram muito importantes para o plenário. Eu espero que seja uma ótima jornada de muitos aprendizados e é bastante responsabilidade. Acredito que melhorias para a escola é o que mais está sendo necessário no momento. É uma grande responsabilidade porque eu levo o nome da escola, da minha família e dos meus amigos. Os vereadores mirins firmaram o compromisso de posse e logo em seguida o termo individual perante a mesa. Essa é uma jornada de desenvolvimento e muito aprendizado. Hoje, o Igor é assessor do programa Vereador Mirim e sabe muito bem que daqui saem cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade. Assessor, todo esse conhecimento que eu obtive em 2013, eu quero trazer a esses novos parlamentares. E olha, por tudo que eu observei durante essa semana de oratória, nós temos grandes líderes. Logo em seguida, aconteceu a eleição da mesa diretora Mirim, que vai comandar os trabalhos neste primeiro semestre. A eleição ocorreu por meio de votação aberta, em chapas, e houve empate entre as duas que foram inscritas. Mas, de acordo com o regimento da casa, é considerada eleita a que tem maior média de idade dos candidatos. Portanto, a chapa 2 venceu, e quem fica como presidente é Bernardo Arthur Cardoso, com um plantel formado por Rodrigo Brandão Rocha como vice-presidente, primeiro secretário Mirim, Guilherme Henrique Pietzaca Maria, e segundo secretário Mirim, Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães. Minha principal proposta vai ser trazer dignidade aos alunos de escola pública em questão aos banheiros, que às vezes as portas estão quebradas, às vezes tem os papel higiênico faltando, às vezes a quadra está em condições precárias, com goteiras. E também sobre a questão do trânsito de Blumenau, que não foi só minha, mas sim dos outros vereadores Mirim da minha chapa. Estamos preparados para fazer uma ótima campanha e dar o nosso máximo para melhorar a nossa cidade o máximo que conseguirmos. A primeira sessão ordinária deles acontece no dia 10 de março. Parlamentares visitaram o prédio que poderá abrigar a nova sede da Câmara de Vereadores de Blumenau. Acompanhe a matéria. O prédio é este aqui, localizado na rua Capitão Santos, no bairro Garcia. Atendendo o convite do presidente da Câmara, Ailton de Souza, o Ito, além de vereadores, compareceram servidores do Legislativo e a imprensa. A ideia foi oportunizar que todos conheçam e tirem dúvidas com relação à estrutura, que poderá abrigar a nova sede do Legislativo blumenauense. Eu queria mostrar a todos os 15 vereadores, não veio todos, mas uma boa parte está aí presente, o espaço que a gente mostrou em plenário, que a gente reivindicou, que é muito importante eles saberem realmente o que consta aqui nesse espaço, porque houve alguns debates da própria população cobrando que aqui não tinha condições, que é pequeno, algo nesse sentido, não tem estacionamento. Então, quis
fazer esse encaminhamento, porque eu já tive semana passada no Progem, falando com o Éder do Progem, praticamente 90 ponto alguma coisa por cento de chance já de liberar esse imóvel para a Câmara, só estão analisando o meio dessa transição, tá? Então é o primeiro passo. O segundo também já foi dado, que todos agora tiveram a oportunidade de conhecer esse espaço, e agora vamos esperar o Executivo bater o martelo, que a gente possa, aí sim, fazer toda a tramitação na sequência e começar a pensar em reforma. Durante o encontro, o presidente do Legislativo fez questão que os vereadores, funcionários e membros da imprensa visitassem todos os 4 pavimentos e os 5.526 metros quadrados do prédio. A estrutura vai comportar a criação de salas, gabinetes, além de um plenário para 600 pessoas, e ainda possui um amplo estacionamento. Na oportunidade, o presidente da Câmara adiantou que tudo está sendo feito de forma ágil, mas com cautela para que toda a questão legal seja respeitada. A gente possa, um curto tempo, mas bem organizado, bem trabalhado, bem fiscalizado. Não vamos empurrar nada de goela abaixo, vamos fazer uma sede digna, um espaço digno, vamos estudar bastante esse espaço aqui, que a gente possa abrigar todos os servidores, abrigar todo o corpo hoje que trabalha dentro da Câmara Municipal, e também pensar no futuro, né? Temos que pensar também no futuro, quem sabe aqui dentro uma lanchonete para o próprio servidor utilizar esse espaço, uma concessão que já também teremos um recurso para isso, para fazer investimento. Temos o terreno lá, um terreno que hoje vai valer 9 milhões. Teoricamente, vamos fazer alguma transição com esse terreno, uma venda dele, para que esse recurso também possa investir aqui nessa nossa futura sede. Os parlamentares adiantaram que a análise sobre a possibilidade de mudança ficou mais clara após a visita ao prédio. A gente tem informação de que está quase certa a legalidade de fazer essa transação, transferindo esse imóvel para o Poder Legislativo, e é uma maneira da gente sair do aluguel, que hoje são R$87 mil por mês, sem fazer um grande investimento. A gente está falando de um projeto anterior que foi apresentado à comunidade de aproximadamente R$30 milhões, e não faz sentido, não tem nenhuma razoabilidade a gente fazer um desembolso desse tamanho, sendo que existe uma estrutura à disposição. Então a gente fica otimista, sem falar na possibilidade de entrar aqui nesse prédio muito mais rápido. Há muito tempo a Câmara de Vereadores debate a possibilidade da cidade ter uma sede própria do Parlamento Municipal, né? Blumenau é a 3ª maior cidade do estado de Santa Catarina, com a importância política e econômica que representa Blumenau, merece uma sede própria. A atual gestão da mesa diretora apresentou uma alternativa para os vereadores. Evidente, a gente vem hoje analisar, né? Agora a gente tem que fazer todo o cálculo, tanto legislativo, econômico, social, né? Do impacto social, da localização, mas é uma alternativa, né? Tem que ser debatido. Ainda não é possível formar uma opinião concreta. Já existia um projeto muito amplo, um projeto inclusive bem estruturado, apresentado na legislatura passada. Agora se traz esse novo espaço, a gente vai avaliar, mas por enquanto é mais para fiscalizar, né, ver o espaço, ver se realmente atende às necessidades da população, a localização, aí a partir de agora, né, ver todo o impacto financeiro e estrutural. Eu já tinha conhecido da outra vez, mas hoje, com a apreciação da imprensa, de outros colegas vereadores e de colaboradores da casa, é importante para ter uma noção, né, de como está a questão do espaço. Então eu vejo uma viabilidade sim, o acesso também, porque a gente escutou muitas coisas que, né, não eram reais. Por exemplo, é uma rua sem saída. Mas a gente tem acesso aqui, tem um estacionamento que sai do outro lado, então não dificulta, né, a nossa passagem. E os espaços são bem amplos, uma boa reforma vai dar um resultado bem legal. Nós precisamos avaliar o custo de uma sede nova, avaliar o custo de quanto vai sair a reforma. Acredito que vai ser um considerável valor para ser reformado. Acho que precisa analisar agora, sentar, fazer conta, ver quais são as propostas e pensar o que for melhor para a cidade. A gente entende que nós estamos falando de um dos 3 poderes que a cidade tem, que é o poder legislativo, e eu acho que a população merece um bom lugar para ser atendido, porque na verdade a Câmara recebe toda a população de Blumenau. Então a gente tem que avaliar. Eu confesso para você que eu ainda não tenho firmado uma opinião, porque estou analisando, mas eu acredito que a gente precisa agora sentar e fazer conta e ver quanto que vai custar a reforma. O lugar realmente ele é bem espaçoso, ele acomoda sim muitas das coisas que a população precisa, mas a gente precisa realmente avaliar e verificar. O lugar realmente ele é muito espaçoso, mas vamos avaliar.
Uma ideia bem interessante, Marcão. A gente sabe que a outra possibilidade era a construção de uma câmara nova, que, atualizado o valor hoje, né, algo em torno de 30 milhões de reais, então você pegar um imóvel que já é público, claro, você está olhando aqui, a gente está vendo que precisa de uma reforma, vai ter um valor alto também, mas acredito muito inferior, né, ao valor de 30 milhões que seria para construir uma nova sede. Então, pensando na questão que estamos lá no aluguel, né, que é um aluguel aí que está gastando em torno de R$1 milhão por ano, e na possibilidade de usar um imóvel que já é público, é uma ideia interessante, ver quanto vai custar a reforma, colocar isso numa planilha, no papel, para tomar uma decisão. Tem que avaliar os dois projetos, a construção e dessa reforma, para ver qual é o melhor custo-benefício. O espaço é maravilhoso, não se discute, mas nós precisamos entender de fato qual que é o melhor custo-benefício para a população. Precisa de um espaço bom, obviamente aquele espaço que a gente está não é adequado, mas a gente precisa realmente estudar os dois projetos, fazer um comparativo para ver, de fato, aquele que tem o menor gasto, o menor impacto financeiro para o poder público. No final da visita, o presidente da Câmara adiantou que os encaminhamentos para a possibilidade de mudança de prédio do Legislativo continuarão. O próximo passo agora é aguardar o retorno do prefeito, batendo o martelo, encaminhando-se para a Câmara para fazer uma lei em cima disso e tendo uma posição, essa aí, todos os vereadores dando um positivo. A mesa também, vamos sentar com a mesa para fazer toda a avaliação, vamos fazer uma licitação para que capte uma empresa que possa fazer todas essas reformas, é lógico, vamos ajudar também a elaborar esse projeto. O próprio servidor hoje da casa, fiz questão de trazer os servidores da casa mais antigos para eles conhecer talvez o futuro espaço deles, para que eles também possam dar uma opinião em setores, onde vai ficar a parte da finança, onde vai ficar a TV, onde é que vai ficar os servidores, onde vai ser a cozinha. Então tudo isso é importante também o debate com os servidores. E o SAMAI de Blumenau iniciou nesta sexta-feira, dia 28, uma obra na estação de tratamento de água, ETA 2, localizada no bairro Salto, em Blumenau. Por conta dos trabalhos, um sistema de rodízio será adotado para garantir a distribuição de água em diferentes regiões da cidade. A previsão é de que a obra seja concluída até sexta-feira, dia 7 de março. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária de terça-feira. A Câmara de Vereadores aprovou em redação final 13 projetos de decreto legislativo, além da proposta de emenda à Lei Orgânica do município nesta terça-feira. Os parlamentares ainda aprovaram uma moção de repúdio do vereador Adriano Pereira ao Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, pela falta de fiscalização à sinalização nos trechos em obra da duplicação da BR-470. Também foram votados diversos requerimentos, entre eles propostas que questionam a Prefeitura sobre ações para a prevenção de alagamentos na cidade, como de autoria do vereador Bruno Win. É um requerimento visando a questão da macrodrenagem do município de Blumenau. Essa casa precisa saber quais são os planos do município em relação à macrodrenagem, investimento, né, o planejamento dos próximos 4 anos, aonde vai ser investido. A gente entende que Blumenau é muito grande, não tem como investir em todos os bairros de uma vez só, então precisa de um planejamento para saber quais são as piores áreas. E também um planejamento quanto à manutenção. Não adianta só construir e depois não manter aquilo que está feito. Então, limpeza de galeria, questão dos caminhões Voman, né, que são os caminhões que fazem limpeza de hidrojateamento. Tudo nesse sentido é importante falar agora, porque não é só no dia que chove que a gente tem que lembrar da macrodrenagem, né, que causa, quando não está funcionando, causa os alagamentos. Em dia também que não chove é que a gente precisa levar isso adiante e espero que o poder público, aí, o Executivo Municipal, dê boas respostas e faça um bom planejamento. E ainda nessa sessão, a tribuna livre foi utilizada pelo terapeuta e coordenador do Janeiro Branco em Blumenau. Ele ressalta a importância da data estar no calendário do município e o quanto é necessário uma atuação conjunta. A campanha como ação, ela traz a conscientização, né? E a gente veio percebendo ao longo dos anos que a iniciativa do poder público ela é fundamental para que a gente consiga colocar essas ideias em ação, para que a gente consiga ter resultado palpável acerca disso. Como a gente é uma campanha de conscientização, a gente busca conscientizar as pessoas, os profissionais, os vereadores, o poder público, para todo mundo estar atuando a favor da mesma coisa. Franklin solicitou apoio aos vereadores para a criação de uma comissão que discuta e coordene ações relacionadas à saúde mental na cidade e alertou para o cenário atual de Blumenau. A gente tem uma informação de cerca de 8 mil pessoas numa fila de espera. E como os atendimentos psicológicos eles são recorrentes, isso ainda
é um agravante, né? Porque a gente precisa de uma periodicidade, um acompanhamento contínuo. Então, 8.000 pessoas representa uma sobrecarga muito grande para o que a gente tem hoje de estrutura para absorver isso, né? Então, o que a gente veio trazer aqui é um pouco dessa dimensão e da possibilidade de a gente criar estratégias para dar conta dessa demanda e também propostas para que a gente olhe para a saúde mental de um jeito mais efetivo, que a gente consiga diminuir essa fila, dar uma assistência de maior qualidade para as pessoas que necessitam. Agora vamos a um breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E comissões da Câmara Municipal aprovam projetos que vão ao plenário. Confira agora o que foi discutido com a Gisele Scopel. Ao todo, 8 projetos entraram para votação na Comissão de Educação. 7 deles tiveram parecer favorável e um contrário. O projeto de resolução que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa da Câmara Municipal, criando alguns cargos e extinguindo uma coordenação. Esse projeto, de autoria da mesa diretora, também teve voto contrário na Comissão de Transportes e parecer favorável na Comissão de Agricultura. Ao final da Comissão de Educação, os integrantes falaram a respeito das visitas às escolas de Blumenau e a cobrança da manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, além da preocupação em relação à possibilidade de perda da aposentadoria especial quando o servidor não está lotado em nenhuma das unidades da CEMED. O presidente ainda acrescentou que gostaria que o projeto do SBLU passasse pela Comissão de Educação para analisar com mais calma a proposta. Nas 2 últimas comissões, ainda entraram outros projetos para análise que foram aprovados. Entre eles, o do vereador Adriano Pereira, que cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária do município, e também o do vereador Egídio Beckhauser, que institui os benefícios para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, em eventos promovidos ou apoiados pelo município de Blumenau. E o Hemosc está fazendo um alerta para a população sobre o baixo estoque dos tipos sanguíneos, O negativo e O positivo. Outro estoque reduzido também são os tipos A positivo, B negativo e B positivo. Em Blumenau, a unidade do Hemosc fica na rua Teodoro Outro, número 40, no bairro Vila Nova. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 11 horas. O agendamento pode ser feito no endereço que está na sua tela. O Sistema de Área Azul de Blumenau motivou a criação de uma comissão temporária especial na Câmara de Vereadores. Saiba mais sobre este assunto. O requerimento de autoria da vereadora Cristiane Loureiro cria a comissão especial para discutir a área azul. O documento foi assinado por todos os parlamentares que receberam solicitações da comunidade para o aperfeiçoamento do sistema. Na verdade, foi um pedido da comunidade, porque chegaram muitas demandas no nosso gabinete e resolvemos fazer essa comissão para apurar tudo isso, né? Tanto as sugestões, como conversar com a empresa envolvida e a gente procurar otimizar para fazer com que o serviço seja mais eficiente. Na tribuna, a vereadora defende que a finalidade é analisar os impactos do novo sistema, tanto para o trânsito quanto para os moradores e comerciantes locais. E reforça que o objetivo, primeiramente, é dialogar sobre as dificuldades e possíveis melhorias. É ouvir a comunidade, os especialistas, verificar os ajustes que a gente pode fazer nessa implementação, depois levar ao executivo para que a gente possa melhorar ainda mais o serviço. Ela também destaca alguns dos temas trazidos pela população que deverão ser debatidos pelos membros. Um exemplo é quando o usuário coloca o seu carro numa vaga e colocou para 1 hora o tempo.
aí você foi numa consulta e a consulta foi rápida, aí você volta, passou ali 15 minutos. O restante, o usuário não ganha como bonificação. Ele continuou contando e continuou gastando. Entretanto, se for utilizar uma outra vaga e passar, por exemplo, 5 minutos, ele é notificado. E aquilo que foi pago não é levado em consideração. Então, a gente vê essa possibilidade também. Assim como a implementação da área azul nos bairros, verificar a real necessidade, até porque o objetivo é fazer com que os lugares que têm muitos carros, né, esse estacionamento, tenham rotatividade. Mas tem locais, por exemplo, que são residenciais, né? Então, avaliar o impacto disso também. A comissão temporária que vai analisar os impactos da nova área azul é formada pelos vereadores Bruno Win, Almir Vieira e Cristiane Loureiro e tem o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. E a partir de agora, as instituições financeiras serão obrigadas a oferecer mais uma modalidade de transferência via Pix, que dispensa a necessidade de digitar a senha bancária. Com a funcionalidade, basta o cliente encostar o celular na maquininha de cartão e fazer o Pix por meio da tecnologia NFC. Nas compras pela internet, o Pix será concluído com apenas um clique, sem a necessidade de captar o QR Code ou usar a função copia e cola do Pix. O processo será executado dentro do site da empresa vendedora. A oferta do Pix por aproximação passa a ser obrigatória, neste momento apenas para celulares Android. A saúde teve destaque na votação em plenário. Projetos que visam a prevenção tiveram parecer favorável e seguem para aprovação do prefeito. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária de quinta-feira. Nesta quinta-feira foram aprovados 3 projetos relacionados à prevenção da saúde no município, todos de autoria do vereador Marcelo Lanzarin. O primeiro para instituir o mês de outubro como o mês dos cuidados paliativos. O segundo para que seja realizada a Semana Municipal da Medicina do Estilo de Vida. E, por fim, a que institui a obrigatoriedade de escovação dental diária supervisionada na educação infantil e em escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. A questão preventiva ela é extremamente importante, não é algo fácil, requer mudança de estilo de vida, requer uma mudança inclusive cultural, mas nós precisamos insistir nisso, sem dúvida nenhuma. Os custos aumentam cada vez mais, a medicina tem se tornado cara com novas tecnologias e nós precisamos insistir na questão preventiva, é extremamente importante. A prevenção é muito mais barata do que o cuidado efetivo quando uma doença já está instalada. Então, esse é o objetivo, que a gente possa ampliar ainda mais essas discussões em toda a nossa rede de saúde, não só pública, mas privada também, para que a gente tenha esse foco voltado na prevenção e não só na medicina curativa. No pronunciamento dos vereadores, muitas demandas da comunidade foram citadas. Pedidos que chegam aos gabinetes ou que são observados nas visitas nos bairros. Falei a respeito, da questão dos servidores públicos que hoje encontravam-se aqui em assembleia e toda essa situação aí de um projeto que chegou a essa casa aqui que prejudica os trabalhadores, inclusive os já aposentados, porque trata da questão do SBLU, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores já manifestou que vai votar contra esse projeto. Apresentamos uma emenda hoje durante a sessão, que busca isentar esses aposentados novamente, porque já contribuíram uma vida inteira e agora voltaram a ser taxados, ter que contribuir com 14%, sendo que já toda uma vida pagaram. Mas a gente falou novamente sobre o problema dos bairros da nossa cidade que encontram-se abandonados. Os bairros da nossa cidade estão vivenciando uma situação que há muito tempo não se via, se é que já se viu algo parecido, porque a nossa cidade nunca, o mato teve uma situação assim generalizada, numa situação assim de desleixo, todos os bairros o mato está tomando conta. Além disso, a gente está convivendo aí com a falta de água, agora esse papo de rodízio, vão fazer rodízio nos bairros, hoje esse bairro vai ter, hoje aquele não vai ter, de novo estamos passando por essa situação, falta de água, falta de medicamento nas unidades de saúde, vários medicamentos básicos faltando. A gente mostrou a situação de algumas comunidades, o exemplo lá do loteamento do Unidite, calçamento totalmente detonado, a situação lá da rua Franz Miller, do Ribeirão Guibim, na Velha Grande, falta de tubulação, esgoto correndo a céu aberto, a situação da ponte. Enfim, a gente, como vereador dos bairros da nossa cidade, a gente traz a realidade, mostra e comprova o que a gente fala e, logicamente, faz os encaminhamentos, as cobranças, as reivindicações.
Para mais notícias aqui da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!